Príncipe. Discórdia. Ou, como eu achei a deusa. E o que fiz com ela? Quando a encontrei. Onde é explicado absolutamente tudo. Como sabemos absolutamente nada. Príncipe a discórdia. Ou, como encontrei a deusa e o que fiz com ela quando a encontrei. Não fiques entre os preceitos da ordem. O livro do útero 1h05. Uma caneca de vinho. Um pernil de cordeiro. E vós? Ao meu lado. Bagunçando nas trevas. Alguns trechos de uma entrevista de Malaclipse o jovem ao grandioso Yorbi. Linda Herald News Tribune Estadão Folha Globo Jornal Post e Boletim da Cabala da Sociedade Ciscordiana de São Francisco e Repórter Intergaláctico e Papa Pateta. Grande Pateta, você é realmente sério, ou o que? Mal 2 às vezes eu tomo como humor sério. Às vezes eu seriamente tomo como humor de qualquer forma isto é irrelevante. GP talvez você apenas seja louco. M2 não me diga, mas não leve meus ensinamentos por falsos só porque sou louco. A razão de eu ser louco é porque eles são verdadeiras. GP eles é verdade. M2 tudo é verdade. GP mesmo coisas falsas. M2 mesmo coisas falsas são verdade. GP e como pode ser isso? M2, eu não sei cara, eu não fiz isso. GP por que você usa tantas negativas? M2 para dissolvê-las. GP você desenvolveria esse ponto. M2 não. GP há algum sentido especial por detrás da POEE. M2 há uma história zen sobre um estudante que perguntou a seu mestre para que lhe explicasse o sentido do budismo. O mesmo respondeu-lhe assim, 3 libras de linho. GP, e esta é a sua resposta para minha pergunta. M2 não, claro que não. É apenas ilustrativo. A resposta para a sua pergunta é 5 toneladas de linho. Aniquilação suspensa. Príncipe a discórdia. Ou, como encontrei a deusa e o que fiz com ela. Quando a encontrei. Sendo uma introdução aos mistérios heresianos. Que são muito interessantes. Como revelação divina para meu excelentíssimo reverenciável Malaclipse o jovem, KSC. Omnibenevolente Polipadre da Virgindade Dourada. E alto sacerdote da Deparaiuana Meta Mistod of Eris Esoteric, POEE. Salve Eris. Salve toda discórdia. Dedicado ao bonitão. Com contribuições adicionais de iluminados camaradas heresianos. A batida de palma de uma mão só. Cabala Joshua Norton. Surrealistas arlequinistas absurdistas e artistas confusos. POEE é uma manifestação da sociedade discordianista. Da qual, quanto mais você aprender, menos irá entender. Nós somos uma tribo de filósofos, teólogos, mágicos, cientistas, artistas, palhaços e maníacos similares. Intrigados com Eris, deusa da confusão, e com suas coisas. Os 5 mandamentos, ó Pentarroto. O Pentarroto foi descoberto pelo eremita apóstolo Zarald no 5º ano da lagarta. Ele encontrou-os talhado em pedra nobre, enquanto construía um teto solar em sua caverna. Mas sua importância não foi imediatamente notada, pois estava escrita numa cifra misteriosa. Entretanto, depois de 10 semanas e 11 horas de intenso exame, ele se deu conta de que a mensagem poderia ser lida se ele se apoiasse em sua cabeça e a visse de cabeça para baixo. Saiba disto, ó homem de fé. E não há nenhuma deusa exceto a deusa e ela é sua deusa. Não há nenhum movimento heresiano além do movimento heresiano e ele é o movimento heresiano. E que todo o núcleo da maçã dourada também é o lar de um verme dourado. Segunda, um discordiano sempre deve usar o sistema oficial de numeração de documentos. Terceira, de um discordiano é requerido durante o desabrochar de sua iluminação que saia sozinho e que coma prazerosamente de um cachorro quente em uma sexta-feira. Esta cerimônia devocional que serve para quebrar todos os populares paganismos desta época dos cristãos católicos, sem carne nas cestas, dos judeus, sem carne de porco, dos indianos, sem carne bovina, dos budistas, sem carne alguma, e dos discordianos, sem pãezinhos de cachorro quente. Quarta, um discordiano deve abster-se de pãezinhos de cachorro quente. Pois foi este o consolo de nossa deusa quando confrontada com a esnobada original. Vê, um discordiano é proibido de acreditar naquilo que lê. Assim está escrito, assim seja. Salve discórdia. Aquele que desrespeitar será transgredido. Questão teste da escola Topega das 12 famosas mentes de Buda. Se eles são nossos irmãos, por que não podemos comê-los? Uma história zen. Por que Mundum conde de 5? Chefão Cabala de Campo Micker. Um sério jovem pensava que os conflitos do meio do século XX estavam confusos. Ele buscou a muitas pessoas procurando um modo de resolver as discórdias de seu próprio ser que o aturdiam, mas permaneceu aturdido. Numa noite em uma cafeteira, um alto-ordenado mestre zen lhe disse: vá para a mansão caindo aos pedaços que encontrará no endereço que eu escrevi para você. Não fale com aqueles que lá vivem, você deve permanecer em silêncio até que a lua nasça no dia seguinte. Vá para a grande sala à direita do corredor principal, sente-se na posição de lótus no topo dos escombros do canto nordeste, olhe para o canto, e medite. Ele fez como o mestre zen instruir-lhe-á. Sua meditação era frequentemente interrompida por preocupações. Ele preocupava-se se iria ou não cair os encanamentos do 2º andar para se juntar aos escombros e canos nos quais ele estava sentado. Ele preocupava-se se saberia quando a lua nasceria na próxima noite. Ele procurou-se sobre o que diziam as pessoas que ali passavam sobre ele. Sua preocupação e meditação foram perturbadas quando, como se testasse sua fé, excrementos do 2º andar caíram sobre ele. Nesse instante 2 pessoas ali passavam. O primeiro perguntou quem era aquele homem ali sentado. Ao que o segundo respondeu: alguns dizem que ele é um homem santo.
Outros dizem que ele é um bosta. Ouvindo isso, o homem foi iluminado. Western Union Telegram para Jeová Yahweh, aos cuidados de Hotel Celestial, suíte número 666, bairro Presidencial, Paraíso. Caro Deus, este é para informar a você que sua posição corrente como divindade está doravante cancelada. PT, seu cheque será enviado pelo correio. PT, por favor, não me use para referências. Respeitosamente. Malaclipse, o jovem / omnibenevolente polipadre. Alto sacerdote da POEE. O nascimento do movimento heresiano. A revelação. Um pouco antes da década de 60, quando a Sputnik estava jovem e sozinha. Quando aquele Ken Kesey teve sua primeira viagem de ácido como um voluntário médico, antes dos jornais underground, Vietnã e o papo sobre a Segunda Revolução Americana, em comparação com a calma dos anos 50, a ideia de renascença tornasse relevante. Dois jovens californianos, conhecidos mais tarde como Omar e Ivan Hastey, Malaclipse, o jovem, se entregavam como de costume ao hábito de tomar café em um boteco boliche aberto a noite toda e resolvendo todos os problemas do mundo. Nesta noite em particular, o assunto principal era a discórdia e um reclamava para o outro da confusão pessoal que cada um sentia em suas respectivas vidas. Resolva o problema da discórdia, disse um, ao que o outro completou. Caos e conflito são as raízes de toda confusão. Primeiro, eu devo meiro, eu devo polvilhar vocês com um pouco de pó das fadas. Um pouco de pó das fadas. Subitamente o lugar tornou-se desprovido de luz. Então, um silêncio sepulcral os envolveu, e uma grande estagnação foi sentida. Então houve um clarão cegante de intensa luz, como se suas mentes tivessem se tornado supernovas. Então, sua visão lhes foi devolvida. Os dois estavam pasmados e nenhum se moveu ou falou por muito tempo. Eles olharam em volta e perceberam que as pessoas ali estavam congeladas como estátuas em uma grande variedade de cômicas posições. Uma bola de boliche estava ancorada ao chão a poucos centímetros dos pinos que havia sido arremessada para derrubar. Os dois entreolharam-se, totalmente incapazes de explicar o fenômeno. A situação era de suspensão, e um deles notou que o relógio havia parado. Nova história do caos. 10. A terra treme e os céus chacoalham, as bestas juntam-se e as nações dos homens separam-se. Vulcões cospem fogo enquanto em outro lugar água torna-se gelo e derrete, e em outros dias apenas chove. 11. Em verdade, muitas coisas irão acontecer. O livro das previsões, Capitã 19. 2. Nenhuma barriga curou-se de gravidez. Então entrou caminhando um chimpanzé, peludo e com um focinho cinza, apoiado em todos seus 5 pés com uma majestade natural. Ele tinha em mãos um pergaminho e andou até os dois jovens cavaleiros. Ele disse: porque a lua de Pícaro move-se em órbita reversa. Cavaleiros, vocês têm mamilos, então vocês dão leite, e o que resume cavaleiros deve ser feito sobre a lei de Heisenberg. Ele fez uma pausa e continuou: alguém tinha que pôr confusão aqui. E com isso ele lhes revelou o pergaminho. Era um diagrama, como um yin com um pentágono de um lado e uma maçã no outro. Assim, ele explodiu. E os dois perderam a consciência. Eres deusa do caos, discórdia e confusão. Eles acordaram com o som dos pinos caindo, e as pessoas continuaram com aquilo que estavam fazendo, assim como o garçom que continuava muito ocupado preparando o café. Aparentemente sua experiência havia sido privada. Eles discutiram seu estranho encontro e reconstituíram pela memória o diagrama do chimpanzé. Pelos 5 dias seguintes eles foram a bibliotecas para encontrar o significado daquilo, mas ficou desapontado a somente esbarrar em referências apenas ao taoísmo, da bandeira coreana e da tecnocracia. Até traçarem as escritas gregas da maçã. Eles então descobriram a antiga deusa conhecida pelos gregos como Eris e pelos romanos como discórdia. Isto aconteceu na quinta noite, ao dormirem aquela noite, cada um deles teve um vivido sonho de uma esplêndida mulher cujos olhos eram tão mácios quanto plumas e tão profundos quanto a eternidade encarnada, e seu corpo era a espetacular dança de átomos e universos. Pirotecnias de pura energia formavam seu cabelo esvoaçante e arco-íris manifestavam-se e acabavam quando ela falava com uma voz morna e gentil. Eu vim para lhe contar que são livres. Muitas iras atrás minha consciência deixou o homem, ele deveria se desenvolver sozinho. Retornei para encontrar este desenvolvimento quase completo, mas obstruído pelo medo e incompreensão. 3. Vocês construíram para si mesmos armaduras psíquicas, e trancados dentro delas, sua visão é restrita, seus movimentos são desastrados e dolarosos. Sua pele é machucada e seu espírito frito no sol. Eu sou o caos. Eu sou a substância da qual artistas e cientistas constroem ritmos. Eu sou o espírito pelo qual cada uma de suas crianças e palhaços reinem em anarquia feliz. Eu sou o caos. Estou viva e vim lhes contar que são livres. Durante os meses que se seguiram eles estudaram filosofias e teologias, e aprenderam que Eris ou discórdia era temida pelos antigos por ser uma encrenqueira. Na verdade, o próprio conceito de caos era considerado equivalente a conflitos e travessuras e tratado como negativo. Não é toa que tudo esteja ferrado. Eles concluíram, eles têm entendido tudo ao contrário. Eles descobriram que aquele princípio de desordem era muito mais significante que o princípio de ordem. Com isto em mente, eles estudaram o estranho yin yang. Durante a meditação. Numa tarde, lhes veio uma voz. É chamado o sagrado Cao. Eu vos nomeio seus guardiões. Ali encontraram qualquer coisa de que vós têm. Falem de mim como discórdia, para mostrar o contraste com o pentágono. Contém a humanidade reprimida que não há regras, a não ser que eles escolham inventarem as suas. Tenham atenção às palavras de Siadast, é um vento doento aquele que não explode nenhuma mente. E lembre-se de que não há tirania no estado da confusão. Para
Maiores informações consultem sua glândula pineal. Há verdades triviais e há grandes verdades. Há verdades triviais e há grandes verdades S verdades. O oposto de uma verdade trivial é, simplesmente falso. O oposto de uma grande verdade, também é verdadeiro. Niels Bohr, Niels Bohr, Niels Bohr. 4. O que é isso? Murmurou um para o outro uma religião baseada na deusa da confusão. É loucura total. E com estas palavras, cada um olhou para o outro, absolutamente maravilhados. O Mar começou a dar risadinhas. Mal começou a gargalhar. O Mar então pulou para cima e para baixo. Mal estava gargalhando e gritando para acordar defunto. E entre guinchos de alegria e com lágrimas nos olhos. Cada um nomeou o outro para ser alto sacerdote de sua própria loucura. Juntos declaram-se a sociedade discordiana, o que quer que fosse aquilo. Todas as coisas são perfeitas. Mesmo aquelas com defeito. Estão de acordo com a lei de Eris. O livro dos conselhos 1h07. Momomoto, famoso japonês, pode engolir seu próprio nariz. O hino de batalha da aristocracia. Por Ibrahim Cesar. Verso. Meu cérebro está meditando nos ciclos do CAO. Isto é como estar no meio da mesa onde os chefões estão reunidos discutindo sobre onde jogar a bomba. Nossa maçã dourada é a onda. Coro. Grande e gloriosa, velha discórdia. Grande e gloriosa, velha discórdia. Grande e gloriosa, velha discórdia. Nossa maçã dourada é a onda. Verso. Ela não foi convidada para a festa que eles deram no Olimpo. Então ela jogou uma maçã dourada com uma curiosa inscrição, criando a mais lendária confusão. Nossa maçã dourada é a onda. Se um Sócrates quixotesco estudasse Zen com base em Zorba. A maré está mudando. O inimigo está tendo grandes perdas. De Angela Caster. Sobre rezar. Mal 2 uma vez foi questionado por um de seus discípulos se ele costumava rezar para Eris. Ele respondeu com estas palavras. Não, nós erisianos raramente rezamos, pois pode ser muito perigoso. Charles Ford listou muitos fatos de incidentes onde pessoas ignorantes, confrontadas com, digamos, uma seca, rezaram fervorosamente fazendo com que o vilarejo fosse varrido do mapa por uma chuva torrencial. Claro que sou louco. Mas isto não significa que eu esteja errado. Eu sou louco, não doente. O Hero of Bridge Robert Anton Wilson. Céu é embaixo. Inferno é acima. Isto é provado pelo fato de que planetas e estrelas estão ordenadamente em seus movimentos. Quando abaixo da Terra estamos perto do caos primal. Existem 4 outras provas. Mas eu me esqueci. Josh Dedil. Kabbalah King Kong. Asterisco. O significado disto é desconhecido. Eu tenho a crença inabalável de que é um erro ter crenças inabaláveis. 14. Limpe tua bunda com o que está escrito e ria como um idiota de tudo o que é dito. Tome teu refill ou em seu vinho no nada por detrás de tudo enquanto te apressa pelo caminho. O sábio púrpura. O livro das previsões. Capitã 19. Security Last Intergalactic. Bank of Malaclipse. Indorcedem de Guaranteed. Luke. Conrad. E o do Yor. Ontem de ILL do. Mini. United States. Repecial Gannerman. Norton. Promises to pay the holder of the sum of 50 gents. In the year 1880, within trusted. Hypercont PO as an unfon. The principal and entire STOL convestibly, at the action of the clear, at maturity, into 20 as 7 per cont bands or piling gold coin. Given under our royal hand and it. Is 195 tai. F. Ex 1 Y Ertal. Cody Hughes, Preaters Tomate Morton 631 Amstri 511 Uperningo 18. O que sabemos sobre Eris? Não muito. Os romanos deixaram uma imagem dela para a posteridade. Ela era mostrada como uma mulher grotesca com um visual pálido e mórbido, tinha olhos em chamas, vestimentas furadas e rasgadas, escondendo uma adaga nos seios. Na verdade, as maiorias das mulheres são pálidas e mórbidas quando estão escondendo uma fria adaga em seus seios. Sua genealogia vem dos gregos e é realmente confusa. Ou ela era gêmea de Ares, filha de Zeus e Hera, ou ela era filha de NYX, deusa da noite, que era ou filho ou esposa do caos, ou ainda os dois, Erebus, irmão de NYX, cujos irmãos e irmãs incluíam morte, destino, zombaria, miséria e amizade. E ela deu à luz a perdão, briga, mentira e a um monte de deuses como esses. Um dia Mal 2 consultou sua glândula pineal e perguntou a Eris se ela realmente criara todas essas coisas terríveis. Ela contou-lhe que ela sempre gostou dos antigos gregos, mas que não se deve confiar nele para questões históricas. Eles eram, disse ela, você sabe, vítimas de indigestão. É suficiente dizer que Eris não tem ódio ou malícia. Mas ela é travessa, e fica um pouco mal humorada às vezes. A glândula pineal é onde cada um de nós pode conversar com Eris. Se você está tendo problemas para ativar sua pineal, então tente pelo apêndice que faz a mesma coisa. Referência, Dogma L Metafísica Jogo da Velha 3 A endocrina da glândula pineal. Os antigos gregos não eram influenciados pelos antigos gregos. A história interior. A Lei dos 5. A Lei dos 5 é um dos mais antigos mistérios erisianos. Foi primeiramente revelada ao Bom Senhor Omar e uma de suas grandes contribuições vieram do Templo Escondido do Jesus Feliz. POE aceita a Lei dos 5 de Omar. E POE também reconhece o sagrado 23, 2 mais 3 igual 5, que foi incorporada pelo bispo Dr. Morda Kemal Ignatius KNS em seu secto discordiano, os antigos mestres Illuminati da Bavária. A Lei dos 5 diz simplesmente que todas as coisas acontecem em 5, ou são divisíveis ou multiplicáveis por 5. Ou estão de certa forma direta ou indiretamente ligadas ao 5.
A lei dos 5 nunca está errada. Nos arquivos heresianos há um velho memorando de Omar para Mal 2, eu. Vejo que a lei dos 5 é mais manifesta conforme mais eu presto atenção. Por favor, não use este documento como papel higiênico. Os nagas de Upper Burma dizem que o sol brilha de dia porque sendo uma mulher ela tem medo de aventurar-se pela noite. Você descobrirá que o Estado é o tipo de organização que, embora faça grandes cagadas, faz pequenas cagadas também. John Kenneth Galbraith. O mito da maçã da discórdia. Parece que Zeus estava preparando um banquete de casamento para Peleu e Tétis, e não havia convidado Eris por sua reputação de encrenqueira asterisco. Isso deixou Eris com raiva, então ela criou uma maçã de ouro puro asterisco e na mesma escreveu Caliste, para a mais bela, e no dia do banquete ela rolou a maçã para dentro do Olímpio e foi sozinha a aproveitar prazerosamente um cachorro quente. Com isso, 3 das deusas convidadas Atena, Hera e Afrodite, cada uma imediatamente clamou para si por causa da inscrição. E elas começaram a brigar, socando-se em todos os lugares e em cima de tudo. Finalmente, Zeus acalmou as coisas e decidiu que um juiz precisaria ser selecionado, o que era uma sugestão razoável, e todas concordaram. Ele mandou então a um pastor de Troia, cujo nome era Paris porque sua mãe tinha muitos atrativos e conseguira se casar com um francês, assim cada uma das manhosas deusas tentou ser mais esperta que as outras indo falar antes com Paris e lhe oferecer um suborno. Atena lhe ofereceu vitórias heróicas de guerra, Hera ofereceu-lhe grande saúde, e Afrodite ofereceu-lhe a mais bela mulher da terra. Sendo um cara jovem troiano, Paris prontamente aceitou o suborno de Afrodite que ganhou a maçã e fez com que ele se fudesse. Como ela havia prometido, ela manipulou os acontecimentos terrestres de forma que Paris pudesse ter Helena, a Helena, que vivia com seu marido Menelaus, rei de Esparta. De qualquer forma todos sabem o que se seguiu foi a Guerra de Troia quando Esparta quis sua rainha de volta e dizem que esta foi a primeira grande guerra entre os homens. E é por isso que nós sofremos pela esnobada original. E por isso um discordiano não deve comer pãezinhos de cachorro quente. Acredita nisso? Asterisco, isto é chamada a doutrina da esnobada original. Asterisco há uma discordância histórica entre se a maçã era de dourado metálico ou Acapulco. Asterisco, na verdade estavam lá 5 deusas, mas os gregos não conheciam a lei dos 5. Lembre-se. King Kong. Morreu pelos nossos pecados. 5. Uma era da confusão, ou uma era antiga, é uma onde a história como conhecemos começa a se desdobrar em qual seja lá o que esteja vindo toma forma, mais ou menos, e tais tempos são eras de desequilíbrio equilibrado ou equilíbrio desequilibrado. 6. Uma era de burocracia é uma era imperial no qual as coisas amadurecem, no qual a confusão se estabiliza e durante o qual o equilíbrio equilibrado ou estagnação é alcançada. 7. Uma era de desordem ou consequências é um período apocalíptico de transição de volta ao caos através do véu do esquecimento pelo qual a era passa finalmente. Estas são as eras de desequilíbrio desequilibrado. O livro do útero, capitã 5. Você se lembra? Crianças bem educadas sempre se lembram que uma igreja é underscore um hino heresiano. Pelo reverendo Mungo Jerry Grindley K.O.B. Bispo de Highville Apple Panthers. Avante soldados cristãos. Avante monjas budistas. Avante filhos do Islã. Lutem eita morte. Lutem por suas pequenas batalhas. Juntem-se na grande disputa. Para a grande glória da discórdia. Ya. GLFFFFFFFFFT. Senhor Momomoto, famoso japonês que pode engolir seu próprio nariz, foi recentemente desmascarado revelando que seu irmão era quem na verdade estava fazendo toda essa coisa de engolir o nariz. Proclamação oficial. Matriz desorganizacional da POEE. Asterisco V, a casa do apóstolo de Eris para a aristocracia e a cabalablia. O A. Os 5 apóstolos de Eris. O B. Os núcleos da maçã dourada, KSC. Os C. Bispos da sociedade discordiana. O D. Sacerdotes de cavalas da POEE. O E. Santos, avatars heresianos, e personagens afins. Asterisco 4, a casa do isso nascente para os discípulos de discórdia. O A. Escritório de minha altíssima reverência, o Polipadre. O B. Concílio de sacerdotes da POEE. O C. A legião de discórdia dinâmica. O D. Avatars erísticos. O E. Avatars anerísticos. Asterisco 3, a casa do daquilo nascente para a burocracia. O A. A agência de arquivos heresianos. O B. A agência de epistolaria da POEE e a divisão de dogmas. O C. A agência de símbolos, emblemas, certificados e afins. O D. A agência de negócios erísticos e a administração para a horda erística não iluminada. O E. A agência de negócios anerísticos e a administração para as ordens de discórdia. Asterisco 2, a casa do colapso nascente para o encorajamento da liberação da liberdade e barra ou desencorajamento da imanentização do escatom. O A. A brisa da sabedoria e barra ou o vento da insanidade. O B. A brisa da integridade e barra ou o vento da arrogância. O C. A brisa da beleza e barra ou o vento dos ultrajes. O D. A brisa do amor e barra ou o vento do bombástico. O E. A brisa da risada e barra ou o vento da abobrinha. Asterisco I. A casa fora para o que sobrou. O E. Avatars miscelâneos. O B. A quinta coluna. O CPO é igual papas igual em toda parte.
O D gaveta F para fora do arquivo. O E documentos perdidos e verdades esquecidas. POEE, oficial. Templo Mestre, São Francisco. Casa do Daquilo Nascente. Agência de Epistolaria da POEE. Igual a mão de 5 dedos de Ares igual. O símbolo oficial da POEE é aqui ilustrado. Pode ser este, ou qualquer outro dispositivo similar para representar duas flechas opostas convergindo em um ponto. Como um ponto pode estar na vertical, horizontal ou qualquer outra coisa, pode ser tão elaborado ou simplificado como queira. O nome esotérico para este símbolo é a mão de 5 dedos de Ares, também reduzida simplesmente para a mão. Nota, na tradição ocidental da magia, o é utilizado para simbolizar chifres, especialmente os de Satã ou outra besta diabólica. A mão de 5 dedos de Ares, entretanto não pretende ser tomada por satânica, pois os chifres estão apoiados por outro conjunto de chifres invertidos. Ou talvez sejam cascos de morsa. Ou ainda um sorriso. Para dizer a verdade, eu não sei o que são. Surrealismo objetiva a transformação total da mente e tudo que se liga a ela. Breton. POEE, pronuncia-se POEE, é um acrônimo de Paratioana Metamistical of Ares Esotérica asterisco. A primeira parte pode ser tomada como significando equivalente à divindade, reversão à lei mística. Nós não somos realmente esotéricos, é que ninguém liga muito para nós. Minha Altíssima Reverência Malaclipse o Jovem, ABDD-KSC, é o alto sacerdote da POEE, e a POEE é baseada em revelações episcopais da deusa. Ele é conhecido como o Omnibenevolente Polipadre da Virgindade Dourada. O templo mestre da POEE é a Cabala Joshua Norton da Sociedade Discordianista, que se localiza na glândula pineal de Mal 2 e pode ser encontrada por se localizar temporal e espacialmente no que sobrou de Mal 2. POEE não tem nenhum tesouro, nenhuma lei, nenhum guia salvo a glândula pineal de Mal 2 e há apenas um escrúpulo o qual Mal 2 guarda debaixo de 7 chaves. POEE não se registrou, incorporou ou de qualquer outra forma foi autorizada pelo Estado, e o Estado não reconhece a POEE ou ordenações POEE, o que é muito justo, porque a POEE não reconhece o Estado. POEE tem 5 degraus. Ao neófito ou discípulo legionário. O diácono legionário, que está pegando o jeito. Um sacerdote/sacerdotisa ordenado ou um capelão. O alto sacerdote, o polipadre. E igual papas igual POEE. Discípulos legionários POEE são autorizados a iniciar outros para legionários da Sociedade Discordianista. Sacerdotes escolhem seus próprios diáconos. O polipadre ordena sacerdotes. Não se sabe nada sobre igual papas igual. Este livro é como um espelho. Quando um macaco olha para ele, nenhum apóstolo olhará para fora. Formulário para inscrição de membro no movimento heresiano da Sociedade Discordiana. Data de hoje, _______________________ data de ontem, __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 _ 2 Objetivo deste formulário: inscrição para a Legião de Discórdia. Dinâmica. B. POEC, Illuminati Bávaro. D. Todas as anteriores. E. Nenhuma das anteriores. F. Outro seja específico. Underscore. 3 nome, nome sagrado, endereço se for temporário, também de um endereço no qual cartas possam ser passadas a você. 4 Descrição: nascido, sim, não olhos. 2 Outro altura. Peso é like o quilograma última vez que você cortou os cabelos. Motivo raça, cavalo, humano. QI, .150 e 200, .200 e 250, .250 e 300 mais de, .300. 5 Histórico, educação, última série completada, 1 2 3 4 5 6 acima da sexta. Profissional, num outro pedaço de papel, lista todos os empregos desde 1937. Dos quais você foi despedido. Médico, numa folha separada com o título confidencial, liste todos os grandes episódios psíquicos psicóticos que você experimentou nas últimas 24 horas. 6 questões de pegadinha para estabelecer traços da personalidade. Eu preferiria A. Morar ao ar livre. B. Tocar num grupo de rock. C. Comer lagartas. Eu tenho tatuagens obscenas porque eu parei de violentar criancinhas. Sim, não motivo __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  Somente para uso do escritório. Aceito. Rejeitado. Queimado. Lambaki. Você pode ser um dos 25 sortudos. POE e seus sacerdotes.
Se você gosta do heresianismo como é apresentado de acordo com Mal 2, então você pode querer formar sua própria cabala POE como um sacerdote POE, e você poderá fazer muitas coisas sacerdotais da POE. Uma cabala POE é exatamente aquilo que você pensa que ela é. O alto sacerdote não faz nenhum pedido aos seus sacerdotes, embora na verdade, espere boa vontade deles. O escritório do polipadri é para fazer, não para ensinar. De vez em quando ele até ouve. Talvez você encontre suas próprias revelações da deusa tornando-se substancialmente diferentes das revelações de Mal 2. Então talvez a deusa tenha planos para você como um bispo, e você deveria considerar a criação de seu próprio secto, do nada, sem impedimentos. Bispos não estão competindo entre si, e todos são sacerdotes POE de qualquer forma, quase você consiga encontrar algum. O ponto é que bispos estão trilhando diferentes caminhos para se chegar ao topo da montanha do heresianismo. Consulte a seção Sociedade Discordianista. Ordenando-se como um sacerdote POE. Não existem qualificações especiais para a ordenação, já que caso você queira ser um sacerdote POE, então você deve estar qualificado sem sombra de dúvidas. Quem melhor que você poderia dizer se está ou não preparado para ser ordenado? Um sacerdote/sacerdotisa ordenado POE é definido como quem possui um certificado de ordenação do polipadri. Procure no CIEI ou se queres ser sábio, e encontres o prazer da grande surpresa dela. Olhe para dentro do CIEI ou se desejas saber o que há num CIEI ou e por que não é isso. O livro dos conselhos 1 hora e 1 minuto. Boutique do Conselho Mundial de Igrejas. O polipadri deseja lembrar a todos heresianos que a POE não foi concebida como um empreendimento comercial, e que você é pedido que mantenham a calma quando procurarem fundos para cabalas POE ou quando estiverem espalhando a palavra POE pelo mercado. A afirmação heresiana. Ante a deusa Eris, eu, nome ou nome sagrado, doravante declaro-me um irmão POE da Legião da Discórdia Dinâmica. Salve, 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 Eris, 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 Eris. Todos saudam discórdia. O oficial POE é presente, caso haja, responde. Todos saudam discórdia. Sabedoria convencional é aquela que lhe ensina que a terra é chata. Rochas escondidas aprimoram-se rapidamente. Então deixadas como um nabo, podem facilmente ser cortadas de forma simples. Vive melhor aquele homem que isto leva a cabo. Viver meio louco meio sano. Poeta flemisiano Jan van Stigevortum 524. Para diversos deuses, os mortais se curvam. Vaca sagrada. CEO completo. Rev Dr. Grindleboni. Cabala Monroe. Este é Street Gulick. Ele é o mensageiro da deusa. Em iras diferentes desta chamavam-no Hermes. Muitas pessoas chamam-lhe por diferentes nomes. Ele é uma barata. Como iniciar uma cabala POE? Sem se meter com um polipadri. Caso você não encontre um polipadri, ou caso tenha encontrado um, mas não ido com a sua cara, você ainda assim é autorizado a formar sua própria cabala POE e fazer coisas sacerdotais, utilizando o Príncipe Discórdia como um guia. Sua posição oficial será a de capelão POE para a Legião da Discórdia Dinâmica, o que é exatamente o mesmo que um sacerdote POE, exceto que você não possui um certificado de ordenação. As palavras que você está lendo agora são a sua ordenação. Como se tornar um capelão POE? 1. Escreva a afirmação heresiana em 5 cópias. 2. Assine e carimbe com seu nariz cada cópia. 3. Envie uma ao presidente dos Estados Unidos. 4. Envie uma ao Papai Noel. 5. Pregue uma em um orelhão. Esconda outra e queime a que restou. Então, consulte sua glândula pineal. Antigo slogan POE. Quando estiver com dúvidas, que se dane. Quando não estiverem dúvida, fique em dúvida. Viagem. Igual o rito batismal POE é igual. Este misterioso rito não é requerido para a iniciação, mas é oferecido por muitos sacerdotes. POE é para todos que desejam uma cerimônia formal. 1. O sacerdote POE e seus 4 irmãos devem se posicionar em um pentágono com o iniciado no centro olhando para o sacerdote. Se possível, os irmãos imediatos à direita e esquerda do sacerdote devem ser diáconos. O iniciado deve estar totalmente nu para demonstrar que ele é realmente um ser humano e não outra coisa qualquer fingindo ser como um repolho. 2. Todas as pessoas na audiência e no pentágono exceto o sacerdote, agacham-se e retornam para a posição de espera. Isto deve ser repetido mais 4 vezes. Esta dança simboliza nossa humildade heresiana. 3. O sacerdote inicia. Eu, com o nome sagrado completo, incluindo títulos místicos, degraus, nacionalidade, gabinetes, etc., sacerdote ordenado da Paraioana Meta Mystical of Eris Esoteric, com a autoridade a mim investida, pelo alto sacerdote da mesma, gabinete do polipadri, a casa disso nascente, templo central POE demando agora de ti. 1. Você é um ser humano e não um repolho ou outra coisa, o iniciado diz sim. 2. Isso é muito mal. Tu queres melhorar, o iniciado responde que sim. 3. Que estúpido. Tu estás querendo tornar-se filosoficamente iluminado, ele responde sim. 4. Muito engraçado. Tu irás dedicar-se ao sagrado movimento heresiano, o iniciado responde que provavelmente. 5. Então jures acompanhando-me, ó sacerdote lidera o iniciado em um recital da afirmação heresiana. O sacerdote continua, então eu proclamo tu nome, como discípulo POE Legião da Discórdia Dinâmica. Salve. Eris, salve, salve, salve sim. 4. Todos os presentes comemoram grandiosamente. O novo irmão abre uma grande garrafa de vinho e oferece a todos que estiverem presentes. 5. A cerimônia geralmente acaba. Mordis que o mar diz que de qualquer jeito somos unicórnios. Respostas: 1. Harry Houdini. 2. Música de swing. 3. Pretzels.
4,8 meses. 5 teste Colbert. 6 ele protubera. 7 sem cordas vocais. 3. E pensar que quando Omar pediu ao lixeiro, em palavras que eram ao mesmo tempo doces e mordazes, para lhe entregar de volta as cartas designadas pelo anjo como sendo o sincero livro da verdade, o lixeiro era para ele uma pessoa que pareceu ter sido martelada até ficar surda dizendo apenas: é contra as regras, se sabe. O livro das explicações, capitão 2. Underscore 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 underscore. A jura de mistério POE. O iniciado jura o seguinte: cocô de bebê voador. Irmãos dos antigos mestres Illuminati bávaros podem querer substituir pelo alemão Fliegen de Kinderscheiße. Ou talvez Pieknik Viatwitadza, que é o de Blumencraft em polonês. Correções à cópia da semana passada, Johnny Sample é um cornerback ofensivo do New York Jets, não um fullback. Como afirmado. O nome de Bob Tola não é grande isto. Mancha sua reputação. Todo o poder para o povo, e livrem-se da maldita bomba. Esta afirmação é falsa. Cortesia da POE. Recentemente desmascarado que o senhor Momomoto, famoso japonês que podia engolir o próprio nariz, não engolia de fato seu próprio nariz, mas sim seu irmão, foi novamente desmascarado. É sim o senhor Momomoto que pode engolir o próprio nariz. Ele engoliu seu irmão no engolir o próprio nariz. Ele engoliu seu irmão no verão de 44. Verão de 44. 2 iguais nunca são ao mesmo. 2 iguais nunca são ao mesmo. Sociedade discórdia. Sociedade discórdia discordianista. A sociedade discordianista não tem definição. Algumas vezes penso nela como uma desorganização dos fanáticos de Eris. Já foi chamada como uma guerrilha de teatro mental. O bispo Random Factor, diretor de expurgos do secto movimento subterrâneo de nossas pessoas em Lortmund, prefere a maior associação do mundo de o que quer que seja que nós somos. A senhora mal pensa nela como testas de ferro renascentistas. Fé, o não lavado WKC, nada diz. Você pode pensar nela de qualquer forma que quiser. Um bispo da sociedade discordianista é aquele que prefere autonomia total e cria seu próprio secto com a deusa Ogiando. Ele fala por si mesmo e por aqueles que dizem gostar daquilo que ele diz. A legião da discórdia dinâmica. Um legionário da sociedade discordianista é aquele que prefere não criar seu próprio secto. Se você deseja entrar para a sociedade discordianista, então declare o que você quer fazer como quiser e conte-nos sobre isso. Ou, se você preferir, não conte. Não há regras em nenhum lugar. A deusa prevalece. Todo mundo que eu conheça que está sempre certo sempre concorda comigo. Reve senhora mal. Alguns bispos têm uma cabal de um homem só. Alguns trabalham juntos. Alguns nunca explicam. Quando eu chego ao fundo eu vou de volta para o topo do escorregão onde eu parei. Eu viro e eu vou dar uma volta, então eu chego ao fundo e vejo você de novo. Helter Skelter. John Lennon. The Golden Apple Corps. The Golden Apple Corps. A Golden Apple Corps asterisco é uma posição honorária para a classe dos The Keepers of the Sacred Chaos, os guardiões do sagrado caos, que colocam KSC após seus nomes. Diga pouco. Faça menos. Signifique nada. Asterisco não confundir com a de Apple Core limitada daqueles 4 cantors. Nós pensamos nisso primeiro. O sinal do numeral V. Utilizado pelos antigos discordianistas romanos Illuminati. Churchill e inocentes rapes de todo lugar. Conversor perpétuo de datas do calendário gregoriano para POE. Estações. 1 Caos, patrono apóstolo Ungma. 2 Discórdia, patrono apóstolo Doutor Vavamódio. 3 Confusão, patrono apóstolo Siri. Siadast. 4 Burocracia, patrono apóstolo Zaraud. 5 As consequências, patrono apóstolo Malaclipse, o antigo. Dias da semana asterisco. 1 Doce manhã. 2 Oradobum. 3 Dia picante. 4 Espinho. 5 Laranja poente. Asterisco. Os dias da semana são nomeados com base nos 5 elementos básicos: doce, bum, picante, espinho e laranja. Feriados. A. Feriados dos apóstolos. B. Feriados das estações. 1. Mundai 1, Calflux. 2. Mojodai 2, Discoflux. 3. Siadai 3, Confuflux. 4. Zaradai 4, Bureflux. 5. Maladai 5, Aflux. Cada um ocorre no 5º dia. Cada um ocorre no 50º dia de cada estação. Da estação C, dia de São Tibai, ocorre uma vez a cada 4 anos. 1 mais 4 igual 5, e é inserido entre o 59º e o 60º dias da estação do caos. Nomes sagrados. Discordianos têm a tradição de assumir nomes sagrados, o que não é exclusivo dos heresianos, claro. Ou você supõe que o Papa Bento seja filho do Senhor e Senhora 15. E também títulos de importância mística. Quem quer que tenha roubado a pornografia do irmão reverendo Maga 1, por favor devolva. Vinhat courage, vinhat fortitude. Debis herofit scard. Isa genuine and autorized. Pope. Supplice trit heimreit. Good. Forever. Genuine and autorized by the House of Apostles of ERE 5. Every 10, Vamanend style this estas ponuins and assured Pope. Reproduciene dis DN butidic da frelp.ef. Rod Temple, Sem Francisco. E auritie. A Pope igual 15 de meu new is not there the AUT. Oari. Hall. Ok.
00036. Para sua iluminação. A parábola do chá amargo. Pelo Rev. Dr. Hipócrates Maga 1 pp. Pastor Poe, Cabala de Okinawa. Quando Hipóc terminou de meditar com Sangulik, ele foi para a cozinha onde ele se ocupou em preparar o banquete quando em seu empenho ele achou um pouco de chá velho em uma panela, deixada de lado da noite anterior, quando em sua fraqueza se esqueceu da sua fabricação e tinha deixado descansando durante 24 horas. Estava escuro e era a intenção de Hipóc usar este chá velho diluindo-o com água. E novamente na fraqueza dele, escolheu fazer isso, sem consideração adicional e mergulhou no trabalho físico das preparações. Foi então quando ele profundamente submergiu no prazer daquela viagem, ele subitamente ouviu uma voz clara e alta na declaração é chá amargo que o envolve assim. Hipóc ouviu a voz, mas a luta dentro dele se intensificou, e o padrão previamente estabelecido com o trabalho físico e as mensagens musculares coordenadas e unificadas ou talvez codificadas continuou exercendo a sua influência e Hipóc resistiu. Sucumbiu à pressão e ele negou a voz. E novamente ele mergulhou na orgia física e completou a tarefa, e bang! Como a voz tinha predito, o chá estava amargo. As 5 leis têm raízes na consciência. Tifa, Ezra Pound, canto 85. A lei do inferno diz que o inferno é exclusivamente reservado para eles que acreditam nele. Mais adiante, o mais baixo círculo do inferno é reservado para aqueles que acreditam nele na suposição que eles irão para lá se eles não acreditarem. HBT, o Evangelho de acordo com Fred, 3 horas e 1 minuto. Um sermão sobre ética e amor. Um dia Mal 2 perguntou para o espírito mensageiro Street Gulick para se aproximar da deusa e pedir a presença dela para um pouco de conselho desesperado. Brevemente depois o rádio ligou por si só, e uma voz feminina etérea disse sim. Ó Eris, mãe santificada do homem, rainha do caos, filha da discórdia, concubina da confusão. Ó Senhora primorosa, eu te peço para tirar um fardo pesado do meu coração. O que o aborrece, Mal? Você não soa bem. Eu estou cheio de medo e atormentado com visões terríveis de dor. Em todos lugares as pessoas estão ferindo umas às outras, o planeta é coberto de injustiças, sociedades inteiras saqueiam grupos de seu próprio povo, as mães encarceram os filhos, as crianças perecem, enquanto irmãos guerreiam. Ó aflição! E qual é o problema com isto, se é isto o que querem fazer? Mas ninguém quer isto. Todo o mundo odeia isso. Ó! Bem, então parem. Neste momento ela se transformou em um comercial de aspirina e deixou o polipadre encalhado com a sua espécie. Capítulo 5, Os Pioneiros. Igual os 5 apóstolos de Eris e quem são eles igual os 5 apóstolos de Eris e quem são eles igual apóstolos de Eris e quem são eles igual. 1.1 Um sábio da China antiga, e missionário oficial do discordianismo para os pagãos chineses. Ele que originalmente inventou o chá sagrado. Patrono da estação do caos. Feriado. Yan 5. 2 Dr. Van Vamojo 2 Dr. Van Vamojo. Alto doutor da África Profunda e fabricante de finas bonecas. DHV, doutor de Rudo e Vexes, da maior escola metropolitana de estudos bíblicos caseiros e Orba Linda Jesus. Salvará, ICGHIPM, companheiro das guerrilhas haitianas intergalácticas para a paz mundial. Patrono da estação da discórdia. Feriado, Mar 19. Nota, Erisianos da seita do Jesus. Risonho tem a convicção tola que Dr. Mojo é um impostor e aquele Patamuzo Lingananda é o verdadeiro segundo apóstolo. Lord do Mar reivindica que Dr. Mojo amontou ódio em Patamuzo, que apenas envia vibrações de amor em retorno. Mas nós da seita da POE sabemos que Patamuzo é o real impostor, e que essas vibrações dele são de fato uma tentativa para subverter a autoridade de apostólica legítima de Dr. Mojo por tirá-lo fora de seu raciocínio. 3 Siriciadasticiada Vactaviaciadasticianasticiadasti. Kavactaviascaciadasticianasticiadavataviascaciadasticianasti. Ciadavactaviasca geralmente chamado apenas de Siriciadasti. Seu nome é em sânscrito, e significa, todas afirmações são verdadeiras em algum sentido, falsas em outro sentido, sem sentido em alguns sentidos, verdadeiro e falso em outros sentidos, falsas e absurdas em outros sentidos e verdadeiras e falsas e absurdas em alguns sentidos. Ele é um sábio indiano. Pundit e príncipe, nasceu na tribo Peyote, filho do chefe Semente de Girassol e sua esposa Mary Jane. Patrono dos discordianos tipo psicodélicos. Patrono da estação da confusão. Feriado, Mai 31. Nota, Siriciadasti não deve ser confundido com o venerável Street Gulico Chapado, que não são a mesma pessoa, mas sim o mesmo apóstolo. 4 Zaraldo incorrigível, também chamado Zaraldo sólido. Zaraldo sólido. Sólido. Um narigudo eremita da Europa medieval e brigada da caosfera bíblica. Desgastado ofensor da fé. Descobriu os 5 mandamentos. Patrono da estação da burocracia. Feriado, AUG 12. 5 Ancião Malaclipse. Um sábio andarilho da antiga Mediterrânea, Medterra ou Terra-média, que seguiu uma estrela de 5 pontas pelas rulas de Roma, Damasco, Bagdá, Jerusalém, Meca e Cairo, portando um sinal que parecia ler Dom. Este é um engano. O sinal na verdade leu Dumb. Mal 1 é um não-profeta, protetor e homônimo de Mal 2. Patrono da estação dos resultados. Feriado, outubro 24. Todas as declarações são verdadeiras em algum sentido, falsas em algum sentido, absurdas em algum sentido, verdadeiras e falsas em algum sentido, verdadeiras e absurdas em algum
Sentido, falsas e absurdas em algum sentido, e verdadeiras e falsas e absurdas em algum sentido. Este é um serviço público de esclarecimento da Escola de Sabedoria Espiritual Siri. Siadast, Wilmed. Os ensinos da Escola Espiritual de Sabedoria Espiritual Siri Siadast são verdadeiras em algum sentido, falsas em algum sentido, absurdas em algum sentido. Verdadeiras e falsas em algum sentido, verdadeiras e absurdas. Em algum sentido, falsas e absurdas em algum sentido, e verdadeiras e falsas e sem sentido em algum sentido. Escola da mais elevada sabedoria espiritual Patamunzulingananda. Skook. O sincero livro da verdade. Do sincero livro da verdade. O livro das explicações capítulo I. E veio um dia ao Lorde Omar, touro babão do limbo, um mensageiro de Nossa Senhora que disse a ele sobre uma colina sagrada onde estava enterrado um livro sincero. 2 E o anjo de Ares disse ao Lorde, vá tu, portanto, e cava a verdade. Para que tu venhas a conhecê-la e, conhecendo-a, espalhá-la e espalhando-a, afundar nela e, afundando nela, deitar nela e, deitando na verdade, te tornar um poeta da palavra e um ditador de ditados, uma inspiração para todos os homens e um escriba para os deuses. 3 Então Omar foi até a colina sagrada, que ficava ao leste de Mulá. E naquele lugar ele trabalhou escavando na areia por 5 dias e 5 noites, mas não encontrou nenhum livro. 4 Ao final dos 5 dias de escavação, veio a acontecer que Omar estava exausto. Então ele deixou sua escavação de lado e se deitou na areia, usando como um travesseiro uma arca de ouro que ele havia descoberto no primeiro dia de seu trabalho lá. 5 Omar dormiu. 6 No 5º dia de seu sono, Lorde Omar entrou em um transe, e veio a ele no transe um sonho, e veio a ele no sonho um mensageiro de Nossa Senhora que falou a ele de um bosque sagrado onde estava escondida uma arca de ouro. 7 E disse o anjo de Ares para o Lorde, vá tu, portanto, e encontra-o escondido, e que tu possa vir a tê-lo e, tendo-o, dividi-lo e dividindo-o, amá-lo e, amando-o, morar nele e, morando no escondido, se tornar um poeta da palavra e um ditador de ditados, uma inspiração para todos os homens e um escriba para os deuses. 8 Mas Omar lamentou, dizendo para o anjo, que merda é essa, cara? Que é que me importa a palavra e ditados? Que me importa a inspiração de todos os homens? Vale a pena ser um escriba para os deuses quando os escribas dos governos não fazem nada, e ainda são mais bem pagos. 9 E então, o anjo se encheu de fúria e Omar foi grudado ao chão por uma mão invisível e não se levantou por 5 dias e 5 noites. 10 E então veio a acontecer que na 5ª noite ele sonhou, e em seu sonho ele teve uma visão, e nessa visão veio até ele um mensageiro de Nossa Senhora que confiou a ele uma caixa de cigarros Rigoletto, contendo muitos cartões para arquivo, algumas delas em montinhos presos com elásticos, e nessas cartas estavam algumas vezes escritos versos, enquanto que sobre outras nada havia escrito. 11 Então o anjo comandou ao Lorde, leva tu este livro sincero da verdade ao teu peito e cuida dele, carrega-o para a terra e desdobre-o perante os reis das nações e dos lixeiros. Prega dele para os justos, para que eles possam renunciar de seus caminhos e se arrepender, sendo uma bíblia do movimento heresiano. E como isso foi revelado ao Bispo Lordomar Caião Ravenhurst, KSC, touro babão do limbo, e pastor mestre da Igreja Invisível do Jesus Sorridente, Templo Escondido do Jesus Feliz, Rancho de Buda e Jesus Gargalhantes LBJ. Ei cara, valeu, eu me sinto patético, do jeito que meu velho fica quando ele está bêbado. Caos convencional. Não ignore. Cara cinza. No ano de 1166 a.C., um cérebro torto infeliz de nome Cara Cinza, enfiou na cabeça a ideia de que o universo era tão sem humor quanto ele, e ele começou a ensinar que diversão era pecaminosa, porque ela contradizia os caminhos da ordem séria. Olhem para toda a ordem em volta de vocês, ele disse. E a partir disso, ele enganou os homens honestos e os fez crerem que a realidade era um negócio duro e direto e não um romance feliz como os homens a conheciam. Hoje em dia não se entende por que os homens eram tão crédulos naquele tempo, porque absolutamente ninguém pensou em observar toda a desordem em torno e concluir justamente o inverso. Mas de qualquer forma, Cara Cinza e seus seguidores levavam o jogo de jogar com a vida mais a sério do que eles levavam a própria vida e eram conhecidos até por destruir outros seres vivos, cujas maneiras de viver eram diferentes das deles. O infeliz resultado disso é que a humanidade tem, desde então, sofrido de um desequilíbrio psicológico e espiritual. Desequilíbrio causa frustração, e frustração causa medo. E medo dá uma viagem ruim. O homem tem estado numa viagem ruim por um longo tempo. Isso é chamado a maldição do Cara Cinza. Merda faz as flores crescerem. E isto é bonito? Escalhe-o ou com um amigo ou dois. E siga no caminho que ele te carrega. Derive como a tripulação lunática de um salva-vidas sobre as ondas em o que quer que você faça. LHV, o livro dos conselhos 1:3. 2 elementos nunca se cruzam, mas todos 5 se cruzam. Enquanto isso, na lavanderia chinesa. E 1. Antes do princípio havia o CEO inexistente, equilibrado em oblívio pelo perfeito contra-empurra-puxa do isso e do daquilo. 2 Onde então, por um ato de acontecência, o isso começou gradualmente a superar o daquilo, e o caos primordial passou então a ser 3 Então no princípio era o caos primordial, equilibrado na borda do oblívio pelo perfeito contra-empurra-puxa do isso e do daquilo. 4 Onde então, pela lei da reversão negativa, asterisco o isso gentilmente
Inferiorizou-se ao daquilo e tudo se soltou e fugiu. 5. E aí emergiu a força ativa da discórdia, a manifestação súbita do CEO não existente, para guiar tudo ao longo do caminho de volta para o oblívio, para que ele não se perdesse entre os preceitos de ordem na região de Fad. 6. Por isso tudo como ela estava ativa, a força da discórdia entrou no estado da confusão, onde ela copulou com a rainha e deu à luz a Eris, Nossa Senhora da discórdia e manifestação bruta do CEO não existente. 7. E sob Eris confusão se estabeleceu, e foi, portanto chamada burocracia. Enquanto sobre burocracia Eris se estabeleceu, e foi, portanto chamada discórdia. 8. Pelo que veio a acontecer que o estabelecimento da burocracia pereceu numa crise de falta de papéis. 9. Assim foi, de acordo com a lei das leis. Dogma e metafísica Jogo da Velha 2, Cosmologia asterisco. O livro do útero. Do sincero livro da verdade. Revelado ao Lord do Mar. 2. 10. Durante e depois da queda do estabelecimento da burocracia. Veio a consequência, uma era de desordem na qual cálculos, cômputos e avaliações foram deixados de lado pelas crianças de Eris, em aceitação e preparação para o retorno ao oblívio a ser seguido por uma repetição da absurdidade universal. Mas ainda, em si mesma a vinda da consequência. Era uma ressurreição do caos de liberdade fluente. Salve Eris. 11. E aqui foi posto em movimento o padrão erístico, que iria se repetir 5 vezes 73 vezes, depois do que nada iria acontecer. Underscore 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 asterisco. Esta doutrina não deve ser confundida com dogma terceira, história número 6, ciclos históricos, que diz que o progresso social ocorre em 5 ciclos, os primeiros 3, o triciclo, dos quais são tese, antítese e parêntese, e os últimos 2, a bicicleta, são consternação e esticamento moral. Asterisco asterisco. A lei da reversão negativa diz que se alguma coisa não acontece de um jeito, então o seu oposto exato vai acontecer, só que da forma exatamente oposta à qual ela não aconteceu. Nota, é neste texto do livro do útero, que a POE baseou o seu calendário erisiano, com o ano dividido em 5 estações de 73 dias cada. Cada um dos 5 apóstolos de Eris é padroeiro de uma estação. Uma tabela das estações. Padroeiros, dias da semana, feriados e um conversor perpétuo do calendário gregoriano está incluído nesta edição do Príncipe. Enchimento estúpido, mas sincero. E, portanto, a lei foi formulada, imposição da ordem igual a crescimento da desordem. SLV, o Evangelho segundo Fred, 1 hora e 6 minutos. As 5 ordens de discórdia, eles. General Pandaimonium, comandante. As sementes das ordens de discórdia forma plantadas pelo cara cinza em seus primeiros discípulos. Eles formam o esqueleto do movimento anerístico que enfatiza exageradamente o princípio da ordem e é antagônica à complementação necessária, o princípio da desordem. As ordens são compostas de pessoas dependentes de autoridade, segurança e controle, e deste elas estão cegas pela ilusão anerística. Elas não sabem que pertencem às ordens da discórdia. Mas nós sabemos. 1. A ordem militar dos cavaleiros do templo de 5 lados. Esta é para os soldados e burocratas do mundo. 2. A ordem política do partido para a guerra do mal. Esta é reservada para fazedores de leis, censores, e outros da mesma laia. 3. A ordem acadêmica da Irmandade da Cicuta. Eles normalmente habitam escolas e universidades, e dominam muitas delas. 4. A ordem social dos comitiva de cidadãos para cidadãos preocupados. Esta é uma versão mais básica das ordens mais profissionais dos militares, políticos, acadêmicos e religiosos. 5. A ordem sagrada da Liga da Difamação. Não se conhece muita coisa sobre a dele, mas eles são muito antigos e muito possivelmente foram fundados pelo cara cinza em pessoa. Sabe-se que hoje em dia eles têm domínio absoluto sobre todas as igrejas organizadas no mundo. Também se acredita que eles têm estado disfarçando repolhos e fazendo-os passar por seres humanos. Uma pessoa pertencente a uma ou mais ordens é bem capaz de carregar uma bandeira do contra-estabelecimento como se fosse uma bandeira do estabelecimento. Por tanto tempo quanto ela seja uma bandeira. Não deixe eles imanentizarem o Ishaton. O seguinte é tirado de Bergan Evans. Sobre Norbert Wiener, físico nuclear. O segundo conceito que o Wiener tem que estabelecer é o de entropia. Probabilidade é um conceito matemático, derivada da estatística. Entropia vem da física. Ela é a asserção estabelecida lógica e experimentalmente que o universo, pela sua natureza, está correndo para baixo, se movendo em direção a um estado de uniformidade inerte, ausente de forma, matéria, hierarquia ou diferenciação. Isso é, em qualquer situação dada, menos organização, mais caos, é muitíssimo mais provável que uma organização mais estrita ou mais ordem. A tendência da entropia para aumentar em sistemas isolados é expressa pela segunda lei da termodinâmica, talvez a mais pessimista e amoral formulação de todo o pensamento humano. Ela se aplica, entretanto, a um sistema fechado, a alguma coisa que seja um todo isolado, não só uma parte. Dentro de tais sistemas, podem existir partes, que puxam energia do todo, que estão se movendo, ao menos temporariamente, na direção oposta. Nelas a ordem está aumentando e o caos está diminuindo. Os rodamuinhos que giram em uma direção oposta à corrente principal são chamados enclaves. E um deles é a vida, especialmente as vidas humanas, que em um universo se movendo inexoravelmente para o caos se movem para mais ordem. Se o telefone tocar hoje,
Regio. Rev. Thomas, gnóstico. Cabala de NYC. Eu deveria ter sido um encanador Albert Einstein. Pessoal. O pi planetário, o qual eu descobri, é 61. É uma relação. Tempo-energia existente entre o Sol e os planetas internos e eu a uso para chegar a diversos fatos desconhecidos para a ciência. Por exemplo, multiplique a circunferência da Terra nua 24.902,20656 ou 61 e você obtém a distância da órbita da Lua em volta da Terra. Isso é um pouquinho menos que a distância real porque nós ainda não consideramos a atmosfera da Terra. Assim seja. Christopher Garth Evanston. O grilo é sempre errado em uma discussão com galinha. Livro do Chan compilado pelo Secto Opel. Igual à iluminação de Zarald igual. Antes de se tornar um eremita, Zarald era um jovem sacerdote, e se deliciava em fazer seus oponentes de tolos na frente de seus seguidores. Um dia Zarald levou seus estudantes até uma agradável pradaria e confrontou a CEO sagrada enquanto ela estava contentemente ruminando. Diga-me, você é animal bobo. Demandou o sacerdote em sua voz autoritária, por quê? Você não faz algo que valha a pena. Qual é o seu propósito na vida, afinal? Mastigando a saborosa grama. A CEO sagrada respondeu mu. Asterisco. Ao ouvir isso, ninguém em absoluto foi iluminado. Principalmente porque ninguém podia entender chinês. Asterisco mu é o ideograma chinês para nada. Taufa. TSU, Dan. Encontre paz. Com um. CAO. Contido. O CAO sagrado. O CAO sagrado, não confundir com cão, é a chave para a iluminação. Divisado pelo apóstolo Ung Ma na antiga China. Ele foi modificado e popularizado pelos taoístas e é às vezes chamado Yin Yang. O Ciei ou Sarado não é o Yin Yang dos taoístas. Ele é o isso, daquilo dos heresianos. É, ao invés de uma mancha de daquilo no lado isso, ele tem um pentágono que simboliza o princípio anerístico, e ao invés de uma mancha isso no lado daquilo, ele mostra a maçã dourada da discórdia para simbolizar o princípio erístico. O Ciei ou sagrado simboliza absolutamente tudo que qualquer um jamais precisa saber sobre absolutamente qualquer coisa, e mas ele até simboliza tudo que não vale a pena saber. Representado pelo espaço vazio ao redor do isso daquilo. Aqui segue um pouco de psicometafísica. Se você não liga para a filosofia, é melhor pular isso. O princípio anerístico é aquele de aparente ordem, o princípio erístico é aquele de aparente desordem. Tanto ordem quanto desordem são conceitos criados pelo homem e são divisões artificiais do caos puro, que é um nível além do que o nível de criação de distinções. Com nosso aparato de criar conceitos, que chamamos mente, nós olhamos para a realidade através das ideias sobre a realidade que nossas culturas nos dão. As ideias sobre a realidade são erroneamente rotuladas de realidade, e pessoas não iluminadas sempre ficam perplexas pelo fato de que outras pessoas, especialmente outras culturas, veem a realidade de uma maneira diferente. São somente as ideias sobre a realidade que diferem. A realidade real, verdadeira com V maiúsculo, é um nível além do nível de conceito. Nós olhamos para o mundo através de janelas nas quais foram desenhadas grades, conceitos. Filosofias diferentes usam grades diferentes. Uma cultura é um grupo de pessoas com 2 grades bastante similares. Através de uma janela nós vemos caos, e relacionamos-lo aos pontos na nossa grade, e assim entendemos ele. A ordem está na grade. Este é o princípio anerístico. A filosofia ocidental preocupa-se tradicionalmente em contrastar uma grade com outra grade, e juntar grades na esperança de encontrar uma perfeita, que vai retratar toda a realidade, e vai, portanto, dizem os ocidentais não iluminados, ser verdadeira. Isto é ilusório, é o que nós heresianos chamamos de ilusão anerística. Algumas grades podem ser mais úteis do que outras, algumas mais agradáveis do que outras, etc., mas nenhuma pode ser mais verdadeira do que nenhuma outra. Desordem é simplesmente informação não relacionada vista através de alguma grade particular. Mas, como relação, não relação é um conceito. Macho, como fêmea, é uma ideia sobre sexo. Dizer que macheza é ausência de feminilidade, ou vice-versa, é uma questão de definição e metafisicamente arbitrária. O conceito artificial de não relação é o princípio heresiano. A crença de que ordem é verdadeira e desordem é falsa, ou de alguma outra forma errada, é a ilusão anerística. Dizer o mesmo da desordem é a ilusão erística. O ponto é que a verdade, V, minúsculo, é uma questão de definição relativa à grade que umas pessoas está usando no momento, e a verdade, V maiúsculo, realidade metafísica, é totalmente irrelevante para as grades. Pegue uma grade, e através dela algum caos parece desordenado e outro aparenta desordem. Pegue uma outra grade, e o mesmo caos vai aparecer ordenado e desordenado de forma diferente. Realidade é o Rorschach original. Francamente, tanta coisa para isso. As palavras dos tolos e aquelas dos sábios não estão muito distantes sob olhos discordianos. SLV, o livro dos conselhos, 2 horas e 1 minuto. 3. O daquilo do Ciei ou sagrado é simbolizado como a maçã dourada de discórdia, que representa o princípio erístico. A escrita nela. Calistia é o grego para a mais bela e se refere a um velho mito sobre a deusa. Mas os gregos tinham um entendimento limitado da desordem, e achavam que ela era um princípio negativo. O pentágono representa o princípio anerístico e simboliza o Ode.
O pentágono tem várias referências. Para um, ele pode ser interpretado como representando a geometria, um dos mais antigos estudos da ordem formal a alcançar desenvolvimento elaborado, asterisco. Para outro, ele está especificamente de acordo com a lei dos 5. A verdade é 5, mas os homens têm apenas um nome para ela. Patamunzulingananda. Ele também tem a forma do quartel-general das Forças Armadas dos Estados Unidos, o prédio Pentágono, uma fértil manifestação de ordem fria e direta descansando numa fundação sólida de caos e irrompendo constantemente em ofuscante desordem, e este prédio é um dos mais queridos santuários heresianos. Também acontece que nos tempos da magia medieval, o pentágono era o símbolo genérico para lobisomens, mas esta referência em particular não é intencional e deve ser notado que o movimento heresiano não discrimina lobisomens. Nossos quadros estão abertos a pessoas de todas as raças, nações e rabis. Asterisco. O geômetra grego Pitágoras, entretanto, não era uma personalidade tipicamente anerística. Ele era o que nós chamamos de um anerístico explodido e um avatar. Nós o chamamos de arcângulo Pitágoras. Transformador. Isso barra daquilo. 5. Ungma bateu em suas nádegas, pulou em volta, e balançou a sua cabeça, dizendo: eu não sei. Eu não sei. SLV, o livro de Gux, Capitão 1. Santuário Brunswick. No subúrbio de Whittier, em Los Angeles, vive um boteco de boliche, e nesse exato lugar, no ano de Nossa Senhora da Discórdia 3125, 1959 asterisco, Eris se revelou ao núcleo da maçã dourada pela primeira vez. Em honra a este evento inacreditável, este lugar sagrado é reverenciado como um santuário por todos os heresianos. Uma vez a cada 5 anos, o núcleo da maçã dourada planeja uma peregrinação ao santuário Brunswick, e lá, partilhar de não pãezinhos de cachorro quente, e ruminar um pouco sobre isso tudo. Está escrito que quando o núcleo retornar ao santuário 5 vezes pela 5ª vez, então o mundo virá a terminar. A destruição pairante chegou. E 5 dias antes desta ocasião o apóstolo Malaclipse, o antigo, deve andar pelas ruas de Whittier carregando um sinal para todos os letrados lerem então, destruição, como uma advertência da destruição iminente a todos os homens do lugar. Ele deve sinalizar este evento procurando os pobres e distribuindo a eles preciosos botões de Maui. Whittier deverá ser conhecida como a região do Fad por esses 5 dias, como um serviço público para toda a humanidade e civilização em geral, e para nós em particular. O núcleo da maçã dourada concluiu que planejar tal peregrinação é o suficiente e que é prudente nunca chegar a realmente ir. Asterisco. Ou talvez fosse 1958, eu esqueci. Cicuta. Eu nem chego perto. Os seixos de Starbuck. Essas 5 pedrinhas realmente formam um pentágono. Aqueles influenciados pela ilusão anerística diriam que sim. Aqueles influenciados pela ilusão erística diriam que não. Ligue-as alternadamente e a figura é uma estrela. Uma mente iluminada pode ver tudo isso, ainda ela não insiste que qualquer das coisas é realmente verdadeira, ou que nenhuma é verdadeira. Estrelas, e pentágonos, e desordem são toda sua criação e ela pode fazer com elas o que entender. Na verdade, até mesmo o conceito do número 5. Convicções causam convictos. 7. Nunca escreva com lápis, a não ser que você esteja em um trem ou doente na cama. Qual é real? Você pode traçar a rota até, querida, do Capitão Valentini. Aí está a verdadeira realidade. Mas tudo o que você conhece é respeito dessa realidade. Encontrar-se na sua mente e é sua. Para fazer o que quiser com ela. Conceitualização é arte e você é o artista. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, eu consegui uma revista pornográfica. Você pode imaginar meu desapontamento quando, ao examinar as fotos com um microscópio, eu descobri que tudo o que podia ver eram pontinhos. Eris nos contempla por 3125 anos. Punjab Sikh, Sikh, Sikh. Aparatio a metamisticidade de Eris esotérica, POEE. Uma desorganização não lucrativa e religiosa. Omnibenevolente polipadre da Virgindade Dourada. Alto sacerdote. O movimento heresiano Casa dos Apóstolos de Eris. X. Negócios oficiais, negócios ou cartos. Página 1 de 1 páginas. Número oficial de documento discordiano, se aplicável N/A. O núcleo da maçã dourada, X. Casa dos discípulos de discórdia. A burocracia, divisão de dogmas, conselho de bispos, escritório do alto sacerdotismo, secto da POEE, gaveta F. Data de hoje, dia da cenoura. Data de ontem, sim disso. Pode-se concluir que Eris usurpou Eros, deus do amor erótico, aos olhos daqueles que leem de trás para frente, o que obviamente tornou Eros Ensor, mágoa. Então ela aparentemente desfalcou o tesouro do Olimpo e foi para o Brasil, aonde ela abriu uma
cadeia de prostíbulos, que certamente geraria um aumento da população masculina. Eu creio que isso aconteça em particular porque Madame Cafetina lê do mesmo jeito para frente e para trás. E mais, é um termo de grande respeito, da mesma forma que Siri. Senhor. E então, obrigado pela sua dica, que pode bem ser uma pista para o mistério de onde com os infernos eles têm estado nos últimos 3.125 anos. 5 toneladas de linho. Mal 2. Não deve circular. Caliste salve Eris, todos saudam discórdia. Guarde bem esta carta, ela pode ser um documento importante. Forme-no, ODDIB-2.137-DVVM3134. Dogma terceira, História no 2, Cosmogonia. Que é o mesmo que Dogma I, Metafísica no ponto 2, Cosmologia. Livro do útero. No começo existia vazio, que tinha duas filhas, uma, a menor. Era aquela do ser, de nome Eris, e outra, a maior, era a do não ser, de nome Aneris. Até hoje, a verdade fundamental de que Aneris é a maior é visível a todos que comparam o grande número de coisas que não existem com o número comparativamente menor de coisas que existem. Eris nasceu grávida, e depois de 55 anos, deusas têm um período de gestação incomumente longo, mais longo mesmo que ela Fantes, sua gravidez lhe deu os frutos de muitas coisas. Aquelas coisas eram compostas dos 5 elementos básicos doce, bum, picante, espinho, e laranja. Aneris, no entanto, havia sido criado estéril. Quando ela viu Eris se divertindo tanto com todas as coisas existentes que dela tinham nascido, Aneris ficou ciumenta e finalmente um dia ela roubou algumas das coisas existentes e as mudou em coisas não existentes e as reclamou como suas próprias crianças. Isso magoou Eris profundamente. Ela achou que sua irmã era injusta, sendo tão maior de qualquer forma, em negar a ela seus pequenos prazeres. E então ela se fez grávida novamente para dar à luz a mais coisas. E ela jurou que não importava quantos de seus nascidos Aneris roubasse, ela criaria mais. Em troco, Aneris jurou que não importava quantas coisas existentes Eris fizesse ser, ela iria eventualmente as encontrar e transformá-las em coisas não existentes dela mesma. E até hoje, é desta mesma forma que as coisas aparecem e desaparecem. No princípio, as coisas nascidas de Eris estavam num estado de caos e iam por todos os caminhos, mas com o tempo ela começou a brincar com elas e ordenou algumas delas só para ver o que iria acontecer. Algumas coisas bonitinhas apareceram desta brincadeira e pelos próximos 5 zilhões de anos ela se entreteve em criar a ordem. E então ela agrupou algumas coisas com outras. E alguns grupos com outros, e grupos grandes, grupos pequenos, e todas as combinações até que ela obteve muitos grandes esquemas que a deliciavam. Ocupada em estabelecer a ordem, um dia ela finalmente notou a desordem, previamente não aparente, porque tudo era caos. Havia muitas formas nas quais o caos estava ordenado e em muitas formas em que ele não estava. Ela pensou, isso deve ser um jogo novo. E ela ensinou ordem e desordem a brincar uma com a outra em competições, e a fazer voltas entretendo-se mutuamente. Ela chamou o lado da desordem baseada nela própria, erístico. Porque ser é anárquico. E então, com um sentimento de simpatia por sua irmã solitária, ela chamou o outro lado de anerístico. O que acalmou Aneris e diminuiu um pouco o atrito que havia entre elas. Agora, a esse tempo, Vazio estava um bocado perturbado. Ele se sentia insatisfeito porque ele tinha criado apenas existência física e não existência física, e tinha negligenciado o espiritual. E enquanto ele contemplava isso, uma grande quietude se fez e ele entrou num estado de sono profundo que durou por 5 iras. Ao final desta provação, ele criou um irmão para Eris e Aneris, aquele da espiritualidade, que não tinha nome. Quando suas irmãs ouviram sobre isso, as duas confrontaram Vazio e rogaram a ele que não as esquecesse, suas primogênitas. E então Vazio decretou assim que esse irmão, não tendo forma, deveria residir com Aneris no não seria então deixá-la ir, de forma que ele pudesse brincar com ordem e desordem, morar com Eris no ser. Mas Eris se encheu de tristeza quando ela ouviu isso e então começou a chorar. Por que tamanho desespero? Inquiriu Vazio, seu novo irmão. Passará um tempo com você. Mas pai, Aneris e eu temos estado discutindo, e ela vai tomá-lo de mim quando o descobrir, e fazê-lo retornar ao não ser. Eu compreendo, replicou Vazio. Então eu decreto o seguinte. Quando teu irmão deixar a residência do ser, ele não deve ir morar novamente em não ser, mas deverá retornar a mim, Vazio. De quem ele veio. Vocês meninas podem brigar como quiserem, mas meu filho é seu irmão e nós somos todos de mim. Então é assim que nós, como homens, não existimos até que o fazemos, e então é assim que nós brincamos com nosso mundo de coisas existentes, e as ordenamos e desordenamos, e assim deve ser que a não existência deve nos levar de volta da existência. E que a espiritualidade sem nome deve retornar ao vazio, como uma criança cansada de volta ao lar depois de um circo muito selvagem. Tudo é verdadeiro, tudo é permitido. Hassan e Seber. Um rito de mistério da Poe é o cântico Siriciadastiano. Escrito, em algum sentido, por Mal 2. Ao contrário de uma canção, cânticos não são cantados, mas canticados. Este em particular é aumentado muito pelo uso de um líder para canticar o sânscrito só, com todos os participantes canticando o português. Também convém a pessoa para estar em um estado tranquilo de mente e estar se sentando em uma posição imóvel, talvez a posição do copo de leite. Também ajuda-se a
Pessoa está fora, absolutamente fora da realidade consensual. RUBADUBDUBU. Salve Eris. Abençoado Street Ungma. SYADAST. U. Salve Eris. Abençoado Street MoJO. SYADA Vactaviel. Salve. Eris. Abençoado Street Zaratud. SYADAST SYANASTU. Salve. Eris. Abençoado Street Velho Mal SYADAST Cavactea Veiascal. Salve Eris. Abençoado Street Gulik. SYADAST SYANAST Siadavactea Veiascal. Salve Eris. Todos saudem discordia. RUBDUB. É repetido então indefinidamente, ou para as primeiras 2000 milhas, o que vier primeiro. A. Serenidade. No caos. Procura-o. Óleo do furacão. A classificação dos santos. Um santo de segunda classe. É reservado para todos os seres humanos que merecem santidade. Exemplo, Street Norton o primeiro, imperador dos Estados Unidos e protetor de México, o túmulo dele perto de São Francisco é um santuário de POE oficial. As 4 categorias seguintes são reservadas para seres imaginários que, não sendo reais, são mais capazes de perfeição. 2 santos aspirantes. São de um material bom e definitivamente inspirador. Exemplo, Street Yossarian, Ardil 22, Heller. 3 santos tenentes. Excelente santo saturado pela deusa. Exemplo, Street Quixote. Dom Quixote, Cervantes. 4 santos brigadeiros. Comparável a santo tenente, mas tem um seguidor estabelecido, imaginário ou real. Exemplo, Street Bokonon, o berço de gato, Vanagat. 5 santos 5 estrelas. Os 5 apóstolos de Eris. Nota, é uma velha tradição erisiana nunca concordar entre si sobre santos. Todo mundo entende Mickey Mouse. Poucos entendem Hermann Hesse. Apenas um punhado entende Albert Einstein. E ninguém entende o imperador Norton. Slogan da Cabala Norton. Testes por doutores provam possível isto encolher. Igual sobre ocultismo igual. Mágicos, especialmente desde as influências dos gnósticos e da Cabala, buscam níveis mais altos de consciência por assimilação e controle de opostos universais, bom/mal. Positivo/negativo, macho/fêmea, etc. Mas devido à firme pomposidade do ritualismo herdado dos métodos antigos dos xamãs, os ocultistas foram encobertos aos que são talvez os 2 pares mais importantes de opostos aparentes ou terrenos, ordem/desordem e seriedade/humor. Mágicos, e sua progênie os cientistas, sempre se levaram ao seu assunto de uma maneira sóbria e ordenada e assim, desconsiderando um equilíbrio metafísico essencial. Quando os mágicos aprendem a se aproximar da filosofia como uma arte maleável em vez de uma verdade imutável, e aprende a apreciar a absurdidade do ambiente humano, então eles poderão procurar sua arte com um coração mais leve, e talvez ganhando uma compreensão mais clara disto, e então ganhando efetivamente mais mágica. Causa é energia. Este é um desafio essencial aos conceitos básicos de todo pensamento oculto ocidental, e POE está humildemente agradecida por oferecer a primeira inovação em ocultismo. Desde Salomão. Estude demonologia com um inimigo este domingo. Sextangnos. Sistema astrológico da POE. Em seu próximo aniversário, volte ao lugar de seu nascimento e, justamente à meia-noite, anote sua data de nascimento e data da observação e conte todas as estrelas visíveis. 2. Quando você fizer isto, me escreva e eu lhe contarei o que fazer depois. O teorema a ser demonstrado é que se qualquer número par de pessoas sentam-se ao acaso ao redor de uma mesa circular, segurando cartões com seus nomes, sempre é possível girar a mesa até pelo menos 2 pessoas estejam opostos aos seus cartões. Assuma ao contrário. Deixe para N ser o número par de pessoas, e deixe os seus nomes sido substituído pelos inteiros 0 a N1 de tal modo que os cartões de lugar são numerados em sequência ao redor da mesa. Se um delegado desse senta originalmente num cartão de lugar P, então a mesa deve ser girada R passos antes que ele esteja assentado corretamente, onde R igual PD, a menos que isto seja negativo, em qual caso R igual PD mais N. A coleção de valores de D e de P, para todos os delegados é claramente os inteiros 0 a N1 levados um de cada vez, mas também é a coleção de valores de R, ou então 2 delegados estariam assentados corretamente ao mesmo tempo. Somando as equações acima, uma para cada delegado, dá SS mais NK, onde K é um inteiro e S igual N, N1/2, a soma dos inteiros de 0 a N1. Segue que N igual 2K mais 1, um número ímpar. Isto contradiz a suposição original. Eu na verdade resolvi alguns anos atrás este problema, Ribik escreve, para um problema diferente mas completamente equivalente, uma generalização do problema das 8 rainhas não atacando para um tabuleiro de xadrez cilíndrico onde ataque diagonal é restringido a diagonais que só inclinam em uma direção. Olhe para este floco de neve e isto tem propriedades mágicas. O eminente matemático do século XVI, Cardan, detestava tanto Lutero que ele alterou a data de nascimento de Lutero para lhe dar um horóscopo desfavorável. A maldição de cara cinza e a introdução do negativismo. Escolher ordem em vez de desordem, ou desordem em vez de ordem. É aceitar uma viagem composta do criativo e do destrutivo. Mas escolher o criativo em vez do destrutivo é uma viagem completamente criativa composta de ordem e desordem. Para fazer isto, alguém só precisa aceitar a desordem criativa junto com e igual a ordem criativa, e também rejeitar a ordem destrutiva como um indesejável semelhante à desordem destrutiva. A maldição de cara cinza incluiu a divisão da vida em ordem
barra desordem como a polaridade positiva barra negativa essencial, em vez de construir uma fundação de jogo com criativo barra destrutivo, como o positivo barra negativo essencial. Assim ele fez o homem suportar os aspectos destrutivos da ordem e impediu o homem de participar efetivamente nos usos criativos da desordem. A civilização reflete esta divisão desgraçada. A POE proclama que a outra divisão é preferível, e nós trabalhamos pela proposição de que desordem criativa, como ordem criativa, é possível e desejável, e que a ordem destrutiva, como desordem destrutiva, é desnecessária e indesejável. Busque o ciei ou sagrado, nele você achará a tolice de toda a ordem barra desordem. Elas são as mesmas. Ritual mágico heresiano, a maldição do Peru. Revelado pelo apóstolo Dr. Van Van Mode como um específico contra-ataque para a maligna maldição de cara cinza, a maldição do Peru é passada aqui para heresianos de todos os lugares, apenas para a sua proteção. A maldição do Peru funciona. É fundamentada firmemente no fato que cara cinza e seus seguidores requerem um ajuste anerístico para funcionar e que uma introdução oportuna de vibrações erísticas neutralizará a sua fundação. A maldição do Peru é projetada para contra-atacar somente vibrações anerísticas negativas. Se introduzida em um ajuste anerístico neutro ou positivo, como um poeta fazendo rimas com palavras, se mostrará sem efeito, ou na pior das hipóteses, simplesmente aborrecedor. Não é projetado para uso contra vibrações erísticas negativas, embora possa ser usado como um veículo erístico para introduzir vibrações positivas em um ajuste erístico. Nesta instância, estaria a responsabilidade do mágico heresiano para fabricar as positivas vibrações se resultados serão alcançados. Precaução, toda a magia é poderosa e requer coragem e integridade por parte do mágico. Isto ritual, se abusado, pode sair pela culatra. Motivação positiva é essencial para autoproteção. Para executar a maldição do Peru, posicione seus pés como se você fosse John L. Sullivan se preparando para sapatear. Se volte para o cara cinza em particular que você deseja curto-circuitear, ou para a direção da vibração anerística negativa que você deseja neutralizar. Comece a ondear seus braços de qualquer maneira elaborada e faça movimentos com suas mãos como se você fosse Mandrake se sentindo enormemente sensual. Cante, ruidosamente e claramente. GLU, 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 GLU. Os resultados serão imediatamente aparentes. Um manual para evangelistas discordianos por Lord do Mar. A abordagem socrática tem muito sucesso na confrontação com ignorantes. A abordagem socrática é o que você chama de iniciar um argumento fazendo perguntas. Você se aproxima do inocente e simplesmente pergunta: você sabia que o nome de Deus é Eris e que ele é uma mulher? Se ele responder sim, é porque provavelmente seja um companheiro heresiano e, então, esqueça-se dele. Caso ele responda não, então logo prossiga a afirmação cega e explique: bem, ele é uma mulher e seu nome Eris. Observe com perspicácia se o sujeito está convencido. Caso esteja, conjure-o para a legião da discórdia dinâmica antes que mude de ideia. Se não estiver convencido, então prossiga a referência da fé, mas você precisa ter fé. Sem a fé, tudo está perdido. Realmente eu sinto pena de você se não tiver fé. E depois acrescente o argumento do medo e, com voz sinistra, pergunte: você sabe o que acontece àqueles que negam a deusa? Se ele hesitar, não? Diga que certamente ele reencarnará como um botão de Mao Tse Tung e será distribuído aos miseráveis da região mais pobre da China, o que seria maldoso, mas simplesmente abane sua cabeça tristemente e, enxugando uma lágrima dos olhos, passe para a tática da primeira cláusula, onde você aponta para toda a discórdia e confusão no mundo, e explique: bem, quem você pensa que causou tudo isso, cara? Se ele disser ninguém, somente forças impessoais, então passe logo para o argumento pela ginástica semântica e diga que ele está absolutamente correto e que essas forças impessoais são femininas e que seu nome é Eris. Caso ele, maravilha das maravilhas, continue obstinado, então apele para a esquiva do simbolismo figurativo e confidencie que pessoas sofisticadas como ele reconhecem que Eris é um símbolo figurativo de uma realidade metafísica inefável e que o movimento heresiano, na realidade, é mais um poema do que uma ciência e que ele está sujeito a ser transformado num precioso botão de mal e distribuído entre os miseráveis da região mais pobre da China se ele não acordar. Então coloque o seu nome em sua agenda. Afunde um jogo por ala era LNS, Raiville Apple Punchers. Sim, que é jogado por Sona Hidroxide e pessoas de muita fibra. Propósito: afundar objetos ou um objeto ou uma coisa, em água ou lama ou no que quiser, afundar algo. Regras: afundar é tolerado de qualquer maneira. Até esta data, um naco de lama de 10 libras foram utilizados para afundar uma barra de tabaco. É preferível possuir um buraco com água ou lama para enfiar coisas nele. Mas rios, baías, golfos, e arrisco-me mesmo a dizer que oceanos podem ser utilizados. Turnos são tomados assim: quem conseguir colocar porcaria no ar primeiro. Dever: este deve ser o dever de todas as pessoas jogando. 5. Ajudar a procurar mais objetos para afundar. Uma vez um objeto é afundado. Sobre afundar, o afundador deverá gritar: eu afundei. Ou alguma coisa igual, assim como séria. Nomear os objetos é algumas vezes desejável. O objeto é nomeado pelo que o encontrou e ao afundá-lo poderá dizer: a título de ilustração, eu afundei Columbus, Ohio.
De alguma maneira, somos um tipo de time da paz. Major Lincoln German, Training Director of the Green Beret. Special Warfare School, FT Bragg, NC. Um esforço de articulação da sociedade discordianista. Posto do escritório do Fronte de Liberação. Posto do escritório do Fronte de Liberação. Esta é uma corrente. Entre os próximos 55 dias você irá receber 311 libras destas cartas. Em tempo plante suas sementes. Se muitas pessoas que receberem esta carta plantarem umas poucas sementes e muitas pessoas receberam esta carta, então muitas sementes serão plantadas. Plante suas sementes. Em parques. Em terrenos. Em canteiros públicos. Em lugares remotos. Na prefeitura. Em qualquer lugar. Em todo lugar. Ou comece uma plantação em seu quarto, mas continue lendo. Primeiro, para plantar, é melhor deixá-las em água por um dia e plantá-las em grupo de por volta de 5, com a profundidade de 1 polegar. Não se preocupe muito com o clima. Elas sabem quando o tempo está errado e irmos tentar esperar pela natureza. Não as deixe em água no inverno. Sementes são uma forma de vida vigorosa que deseja fortemente crescer e florir. Mas algumas delas precisam de pessoas que as ajude a começar. Plante suas sementes. Faça umas poucas cópias desta carta, 5 seriam legais, e envie-as para seus amigos. Tente enviar para diferentes cidades e estados, até mesmo países diferentes. Se você preferir não fazê-lo, então, por favor, passe esta cópia para alguém que queira. Não há verdade na lenda que se você ignorar uma corrente, então todo tipo de catástrofes, abominações e desastres ultrajantes irão acontecer. Exceto, é claro, do ponto de vista de nossas sementes. Que como faz um pica-pau para não esmagar seu cérebro? Ninguém explica isto. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, ser-vos-á para mantimento. Gênesis 1h29. Questões. Tenha uma conversa amigável na classe. Permita a cada criança que conte qualquer coisa na unidade de cortesia nos corredores e nas escadas que ela faça parte. Nomeie algumas causas de distúrbio em sua escola. Capítulo 1. Epístola para os paranoicos. Lord do mar. 1. Vós prendestes vós mesmos em prisões de medo. Olhem agora tu lamentas a tua falta de liberdade. 2. Vós dispensastes teus irmãos para demônios e agora tu lamentas lamentando que tu foi deixado a lutar sozinho. 3. Todo caos uma vez foi teu reino, na verdade deixastes tu dominar sobre todo o pentaverso, mas hoje tu inflamaste de um doloroso medo nas esquinas escuras esconderijos e buracos afundados. 4. Ó como a escuridão fez para crescer um contra o outro em teus corações, que medo tu mais tem para deixá-los abatidos. 5. Verdadeiramente em verdade eu lhe digo que nem mesmo todos os sinistros mestres dos bávaros Illuminati trabalhando juntos em multidões conseguiriam abraçar a terra com tribulações como eles dizem atuem seus avisos sem base alguma. A despeito de fortes evidências ao contrário, o persistente rumor de que aquele era o irmão do Sr. Momomoto quem engoliu o Sr. Momomoto no verão de 44. Publicidade. Illuminati Bávaros. Fundado por Hassan Seber 1090 AD, 5090 L 4850 AM. Reformada por Ada Veilton 776 AD, 5776 AL 5536 AM. Os profetas iluminados da antiga Bavária. Convida você a se juntar à mais velha e mais bem-sucedida conspiração mundial. Você alguma vez secretamente pensou: por que a grande pirâmide tem 5 lados? Contando com a base. Qual é a verdade secreta na sinistra realidade escondida por detrás da antiga lenda azteca de Quetzalcoatl? Quem é o homem em Zurich que alguns juram ser Lee Harvey Oswald? Haveria alguma alegoria esotérica oculta na aparentemente inocente lenda da Branca de Neve e os 7 anões? Por que antropólogos eruditos ficam pálidos de terror com a menção ao nome proibido de Yog-Sothoth? O que realmente aconteceu a Ambrose Bierce? Nada é verdadeiro. Tudo é permitido. Hassan Seber. N.L. Carborundum ilegítimo. Morte a todos fanáticos. Ilumine a oposição. Ada Veilpt. Grande primos Illuminati. Se seu QI é acima de 150, e se você tem cifrão 3.125.00, mais carisma, você pode ser elegível para uma associação teste. Nos Bávaros Illuminati. Se você acha qualificado, coloque o dinheiro em uma caixa de cigarros e queime-o em seu quintal. Um de nossos agentes obscuros irão entrar em contato brevemente. Eu o desafio. Não conte a ninguém, acidentes têm um estranho jeito de acontecer com pessoas que falam demais sobre os Bávaros Illuminati. Cuidado com as imitações. Este é original e genuíno. Mensagem enviada pelo escritório interno. Os antigos profetas Illuminati da Bavária. Loja de vigilância. Mad Malik, Hauptschmeister, residência da Cabala Norto. Código criptográfico super secreto da Sociedade Discordiana. Do possível interesse de todos discordianos, esta informação é divulgada em anexo dos cofres dos Illuminati, sob os auspícios do bispo Dr. Mordecai Malignatus KNS. Mensagem exemplo, Salvieres. Conversão. Abdevgisvunupkestuvges. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Passo 1. Escreva a mensagem, Salvieres, e coloque todas as vogais. No final, Svasayai. Passo 2. Coloque em ordem reversa, ESRS. Passo 3. Converta em números, 955119182212119. Passo 4. Coloque então em ordem numérica, 1559121819119.
22. Passo 5. Converta de volta a letras, IURSV. Este código criptográfico é garantido ser 100% inquebrável. Cuidado, os paranoicos estão olhando você. Aqui está uma carta dos Bávaros Illuminati para a POEE. De M.A.D. Malik Alptesmester. Caro irmão Mal 2. Em resposta ao seu pedido para um ostensivo comunicado para ser inserido na nova edição do Príncipe, esperamos que o seguinte seja utilizado. E por favor, pare de nos encher com suas cartas incessantes. Bispo Mordecai, KNS Guardião do Notório Sojak informa-nos que com prazer revela que nosso arquivo mais velho acerca de nossa origem mostra que estabelecemos completamente em Atlantis, por volta de 18 ou antes de Cristo, sob Calo escravo de Galek. Ascendeu ao trono de Valusia. Foi revivida por Pelias de Caf por volta de 1º ou antes de Cristo. Possivelmente foi ele quem ensinou algumas dicas espertas a Conan da Ciméria. Depois de Conan tornar-se rei da Aquelonia. Primeiro comprou o hemisfério oeste de Conan e ensinou aos sacerdotes maias. Conan é Ketro 4. Isso foi em 4 a Rua 8. Com em data maia. Revivida depois por Abdullah Yazred em seu infame Al-Azif por volta de 8 ou antes de Cristo. Al-Azif traduzido para o latim por Olaus Mornius 1132 antes de Cristo. Como o Necronomicon. Em 119 antes de Cristo foi fundado o secto ismaeliano, Ashintin, por Hassan e Seber, com ensinamentos sagrados baseados em Al-Yazred Pelias. Funda-se aos Illuminati da Bavária por Adam Weihaupt em maio. Primeiro 1776. Ele baseou-se nos outros. Weihaupt comprou-a para os Estados Unidos. Durante o período em que ele foi George Washington, foi ele o homem de preto que deu o design do grande selo a Jefferson naquela noite no jardim. A tradição Illuminati está agora, é claro, nas mãos dos antigos profetas Illuminati bávaros com quartel-general aqui nos Estados Unidos. Nossos ensinamentos não são, preciso lembrá-lo, permitidos para publicação. Sem danos, penso, em admitir que alguns deles possam ser encontrados disfarçados no Finnegan's Wake de Joyce Nova Express de Barros, a tradução do Rei James da Bíblia Sagrada, não encontrados nas versões em latim ou hebreu, e nos livros de instruções. Para não falar das cartas pessoas de Ben Franklin, mas nós continuamos suprimindo estes. Considerando os correntes progressos, você sabe de quais estou falando. Foi decidido revelar um pouco mais de nossos francs organizacionais. Sua publicação é oportuna, sem mencionar que em adição aos velhos francs como os Masons, os bancos Rothschild e o sistema de reserva federal, nós agora temos controle significativo do Bureau Federal de Investigação e Estudantes para uma Sociedade Democrática, o Partido Comunista Americano, a Assembleia Americana Anarquista, a Câmara Júnior de Comércio, a Sociedade Lotus Negra, o Partido Republicano. O John Dillinger morreu por sua sociedade e as garotas fogosas dos campus. Isto se mantém útil para continuar o suposto dos Barchers de que estaríamos buscando a dominação mundial. Então revelaremos que o controle político e econômico estará completo em poucas gerações e que nós estamos apenas brincando com o mundo um pouco antes que a civilização avance suficientemente para a fase 5. Malik para Mal 2 PG2. Na verdade, você pode continuar com o Rox da Reserva Federal de Venard, desde que o cativeiro da Babilônia foi estabelecido. Existe um determinado, por debaixo dos panos sob a mesa, ateísta satânica força anticristã, seguidores de Mamon, os quais guiam sob o propósito do controle mundial através do controle do dinheiro. Julho 1 graus 1776, na verdade o correto seria 1 grau de maio, mas Venard não pegava nada certo. A serpente acendeu sua cabeça de uma sociedade secreta conhecida como os Illuminati, fundada por Adam Weihaupt. Há uma considerável evidência documental que prova que todas revoluções, guerras, depressões, ataques e caos tiveram-na como sua origem. Etc. Etc. Você conhece estas coisas. A localização de nosso QG americano foi recentemente exposto, então iremos nos mudar pela primeira vez neste século. Que merda. Se você quiser, você pode revelar que ela está localizada profundamente no labirinto de esgotos abaixo do Dealey Plaza em Dallas e é presidida pelo The Dealey Lama. Temos ainda alguns planos para muitos potenciais novas locações. Por favor, discorra a respeito e adicione qualquer comentário que achar pertinente, especialmente quanto à propensão erística de um local pentagonal. E nós temos boas novas para você, irmão Mal. Você sabe aquele gênio cibernético zambiano que se juntou a nós? Bem, ele está secretamente comandando os computadores do FBI com o sistema de Zurich e nossos tecnocratas estão extasiados com as novas informações vindas. Olhe, se as pessoas puderem se manter por apenas 2 gerações sem se explodirem, então finalmente iremos conseguir. Após segundo ou anos, o sonho de Cal será realizado. Nós podemos acreditar firmemente nisto. Mas o resultado é certo, apenas dê tempo. Nossos nitos, Mal, se a civilização passar através de suas crises, nossos nitos irão viver num mundo de autêntica liberdade e autêntica harmonia e autêntica satisfação. Eu espero estar vivo para ver isto. Mal, sucesso para você. 20 mil anos. Tomei espaço apenas pensando a respeito. Boa sorte no Principia. Euge Blumencraft, Salvieres. PS privado não é para publicação no Principia. Nós estamos enviando para comunicações secretas. Em anexo sua cópia. Não divulgue esta informação. Segurança e 5. Parte 5. O segredo dourado. Nonsense como salvação. A raça humana irá começar a resolver seus problemas no dia que cessar de se encarar tão seriamente. Para tal fim, POE propõe o contrajogo de nonsense como salvação. Salvação de uma existência feia e bárbara que é o resultado de tomar a ordem tão seriamente e temer tão seriamente ordens contrárias e desordem, que jogos são tomados como mais importantes que a vida, em lugar de tomar a vida como a arte de jogar jogos. Para este fim, nós propomos que o homem desenvolva o
Amor inato dele pela desordem, e jogue com a Deus Eris. Sabe que é um jogo jovial, e assim será removida a maldição. De cara cinza. Se você pode dominar o nonsense como você já aprendeu a dominar o senso comum, então cada um expor ao outro para o que realmente é absurdo. A partir deste momento de iluminação, um homem começa a ser livre, não importa seu ambiente. Ele fica livre para jogar jogos de ordem e os mudar à vontade. Ele fica livre para jogar jogos de desordem só pela confusão de fazer isto. Ele se torna livre para jogar nenhum ou ambos. E como o mestre dos seus próprios jogos, ele joga sem medo, e então sem frustração, e então com o bem em sua alma e amor em seu ser. E quando os homens se tornarem livres, então a humanidade será livre. Que você esteja livre da maldição de cara cinza. Que a deusa ponha faíscas em seus olhos. Que você tenha o conhecimento de um sábio e a sabedoria de uma criança. Salve Eris.